Você talvez se surpreenda com o que está prestes a ouvir. Não é uma mensagem comum, não é uma palavra qualquer. Este é um chamado profundo, reservado apenas para os escolhidos, os marcados pelo destino. Se você está aqui, não é acaso, não é coincidência. É porque há algo maior te puxando para dentro deste momento. Este vídeo não é para todos. Muitos irão se afastar, muitos irão rir, muitos irão dizer que não passa de imaginação. Mas você sabe, no fundo do seu espírito, você sente que há uma energia diferente, uma voz que fala dentro de você e que agora encontra ressonância nestas palavras. Você foi chamado de muitas coisas. Já te acusaram de coisas que não fez. Já colocaram sobre seus ombros pesos que não eram seus. Já viraram multidões contra você, com mentiras, com falsidade, com veneno de serpente lançado em forma de palavras. E agora, a acusação mais terrível se ergue contra você. Uma acusação falsa, levantada não apenas contra a sua vida, mas contra tudo que você representa. Eles querem usar o seu nome como isca, como desculpa, como máscara para encobrir seus próprios crimes. E por causa disso, toda a comunidade está sob investigação. Você entende o que isso significa? Significa que sua luz foi tão forte, sua presença tão intensa, que os inimigos não encontraram outra maneira a não ser inventar, manipular, criar histórias para tentar apagar o brilho que emana de você. Mas eles esqueceram de uma lei espiritual imutável. A luz não pode ser sufocada pela escuridão. Podem até lançar sombras, podem até gritar calúnias, mas o fogo que arde no coração de um escolhido jamais será apagado. Olhe bem dentro de você neste momento. Você sente o peso dessa injustiça? Sente como se tivesse uma mão invisível tentando te puxar para baixo, te afogar em águas escuras, te fazer desistir? Essa é a batalha invisível que acontece ao redor da sua vida. Não é apenas contra você, é contra o propósito que você carrega. É contra o poder que habita dentro da sua alma. É contra o destino que já foi escrito para você antes mesmo do seu nascimento. Eles não te temem por aquilo que você fez. Eles te temem por aquilo que você ainda vai fazer. Eles sabem que o tempo da revelação está próximo. Sabem que sua voz, quando ativada, não será apenas uma voz. Será um trovão. Será um clarim de guerra espiritual que despertará outros escolhidos, que abrirá os olhos dos cegos, que quebrará correntes de escravidão invisíveis que prendem milhares. E é por isso que tentam sufocar sua reputação. Tentam amarrar sua vida a investigações, a suspeitas, a acusações falsas, para que você mesmo duvide do seu valor. Mas ouça, você não pode desistir agora. Não pode recuar, não pode se esconder. Porque a verdade não precisa se defender. A verdade se manifesta por si só, como a luz do sol que rompe qualquer madrugada. Você é essa luz. Você é o sol que desponta, ainda que nuvens negras tentem encobrir o horizonte. Escute, a acusação que lançaram contra você é o sinal. É o sinal de que a sua hora chegou. Eles não teriam feito isso se você não fosse uma ameaça real ao império de trevas que eles tentam manter. Você não é apenas um nome numa lista. Você é o escolhido. E o escolhido carrega um escudo invisível, uma coroa que ninguém pode roubar, uma unção que não pode ser apagada. Agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, forças espirituais estão em movimento. Há anjos ao seu redor, há fogo aceso em torno da sua vida, criando uma muralha que nenhuma investigação humana pode atravessar. Eles podem interrogar, podem vasculhar, podem inventar provas, mas não conseguirão arrancar de você aquilo que foi plantado pelo próprio Deus. E eu te digo, não se trata apenas da sua defesa, trata-se da libertação de muitos que estão ligados a você. Essa comunidade inteira está sob investigação por causa de uma mentira contra você. E isso vai se reverter. Vai se tornar um testemunho vivo, porque no final, todos verão que a verdade estava sempre contigo. Eles verão que o escolhido nunca foi ocupado, mas sim o guardião, o protetor, o portador da luz. Seus inimigos pensaram que estavam construindo sua queda, mas na realidade estavam abrindo a porta da sua coroação. Sinta o peso desta palavra.
Ela não é apenas som, é fogo entrando nos seus ossos, é espada cortando correntes invisíveis, é chave destrancando portas que estavam seladas. Você está sendo chamado neste exato momento para se levantar como nunca antes. Este é o primeiro passo, não é o fim, é apenas o começo de uma revelação que vai sacudir sua vida. Você não está sozinho, nunca esteve. O céu te observa, o céu te protege. E enquanto os homens planejam sua derrota, o universo conspira pela sua vitória. Você já venceu. Você já foi declarado inocente no tribunal celestial. Agora, só falta o mundo ver aquilo que já foi decretado nos céus. E quando virem, não haverá dúvidas. Até os que riram, até os que apontaram o dedo, terão que reconhecer: você é o escolhido. Escute com atenção. O que você está vivendo agora não é apenas um episódio isolado. Não é apenas uma acusação injusta que surgiu do nada. Isto é um sinal profético, um alerta divino, um chamado urgente para que você desperte para a missão que já estava escrita desde os tempos antigos. Esta não é uma palavra qualquer, não é uma conversa comum, é um decreto. É um código espiritual que chega até você nesta hora, atravessando camadas de escuridão, enfrentando resistências invisíveis apenas para alcançar os seus ouvidos. Você sente a pressão aumentar, não sente? É como se de repente todos os olhos estivessem sobre você. Como se cada gesto seu fosse observado, como se cada palavra fosse julgada, como se cada passo fosse seguido por sombras que não descansam. A comunidade inteira está em alerta. Policiais observam, autoridades investigam, vizinhos cochicham. E tudo isso por quê? Por causa de uma mentira lançada contra você. Uma mentira com tanto peso, com tanta malícia, que virou tempestade, espalhando medo, espalhando dúvidas. Mas saiba, essa tempestade não veio para destruir você. Ela veio para expor o verdadeiro campo de batalha em que você está inserido. Não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, é contra principados, contra potestades, contra forças ocultas que sempre temeram a sua ascensão. Elas usam rostos humanos, usam vozes humanas, usam tribunais terrenos, mas a raiz é espiritual. E você, como o escolhido, está no centro dessa guerra porque carrega a chave que abre portas que eles querem manter fechadas. Não se assuste com a intensidade da pressão. Ela é proporcional ao tamanho do propósito. Se fosse pequeno, eles não se incomodariam. Se fosse irrelevante, ninguém se daria ao trabalho de inventar mentiras. Mas o fato de você estar sob ataque é a prova de que você é perigoso para o reino das trevas. É a prova de que você já foi marcado para algo maior. Há uma urgência nesta mensagem, e eu preciso que você a receba sem reservas. Não é hora de dúvida, não é hora de questionar se você é ou não é o escolhido. É hora de assumir, é hora de vestir a armadura, é hora de levantar o escudo, porque cada segundo que você hesita, o inimigo tenta ganhar espaço. E o tempo é curto. O relógio espiritual já está batendo as últimas horas para esta fase da batalha. Você precisa declarar dentro de si: eu sou o escolhido, eu não sou vítima, eu não sou culpado, eu sou a luz que expõe a mentira, eu sou o fogo que queima as acusações falsas, eu sou a muralha que sustenta a verdade. Diga isso em sua mente. Diga isso em seu espírito, porque há poder nas palavras que você libera. Cada palavra que você fala é como uma flecha lançada no campo espiritual. Palavras são sementes que germinam. Palavras são chaves que abrem ou fecham realidades. Você percebe como a acusação foi construída com palavras? Palavras torcidas, manipuladas, repetidas até que soassem como verdade.
É assim que o inimigo age. Ele cria uma narrativa, espalha como veneno e tenta convencer todos ao redor de que você é culpado. Mas o mesmo poder que eles usaram contra você pode ser usado a seu favor. Quando você libera palavras de fogo, palavras de fé, palavras que carregam a autoridade que vem do alto, o efeito é imediato. Muralhas caem, correntes se quebram, máscaras caem. É por isso que esta mensagem é tão urgente, porque agora é o momento de você reverter a atmosfera. Não espere que outros falem por você, não espere que a verdade venha sozinha. Você precisa ativá-la. Você precisa abrir sua boca e declarar: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você precisa decretar: toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Isso não é apenas poesia, é lei espiritual, é a espada que corta a garganta da mentira. Não se engane, este não é apenas um problema pessoal, é uma prova de que você está na batalha certa, porque o inimigo quis usar você como bode expiatório. Mas o que eles não sabem é que você não será esmagado, você será exaltado. E quando for exaltado, não será apenas para a sua glória, mas para libertar todos que estavam presos na rede da mentira. Veja com os olhos do Espírito, anjos se movendo, tochas de fogo cercando sua casa, o céu inteiro em alerta. Você não é um cidadão comum nesta guerra. Você é general, você é porta-voz, você é canal de uma força que o mundo natural não pode controlar. E eu te digo com urgência, não é amanhã, não é depois, é agora. Ative, declare, expulse a sombra com a sua voz. O tempo de esperar já passou. Esta é a hora de se levantar e dizer: eu não aceito esta acusação, eu não aceito este rótulo, eu sou inocente, eu sou puro. Eu sou o escolhido. Repita, grave isso em sua mente, porque quanto mais você declara, mais a atmosfera se curva à sua autoridade. Você não entende o quanto é perigoso para o inimigo quando você assume a sua identidade? Ele depende da sua dúvida, ele depende do seu silêncio. Mas no momento em que você fala, no momento em que você reivindica quem você é, o jogo muda. A batalha vira, a escuridão recua. Este é o peso desta mensagem. Não se trata de uma motivação passageira. É vida ou morte espiritual. É destino ou perda. E eu te digo com toda clareza: se você permanecer calado, se você continuar permitindo que as mentiras dominem, você dará força ao inimigo. Mas se você falar, se você declarar, se você se posicionar, você abrirá um portal de vitória não apenas para você, mas para todos que estão ligados à sua vida. O momento é agora, o chamado é claro. Você sente a urgência queimando no seu peito? Não resista, não apague essa chama. Deixe o fogo consumir todas as dúvidas, deixe a voz do céu guiar as suas palavras. E quando você falar, fale com a certeza de quem já venceu, porque a vitória já é sua. O decreto já foi assinado. O universo já te reconhece como inocente. Falta apenas você acreditar e liberar isso com a sua boca. Esta é a hora. Esta é a urgência. Este é o chamado. Levante-se, Chosen One. Fale, declare, reivindique, porque cada segundo importa e o destino não espera. Respire fundo. Sinta a seriedade do que estou prestes a revelar. A investigação, a acusação, os olhares pesados da comunidade, tudo isso tem uma raiz. Tudo isso se alimenta de uma única fonte: palavras. Não foram armas físicas que te colocaram sob suspeita. Não foram correntes de ferro que prenderam sua vida. Foram palavras. Palavras lançadas como flechas envenenadas, repetidas como martelos no silêncio da noite, espalhadas como fogo que consome a floresta.
E aqui está o mistério que poucos compreendem. Vida e morte estão no poder da língua. Você já ouviu isso? Está escrito, é lei eterna. O que sai da boca não é apenas som, não é apenas ar vibrando. São decretos, são sementes, são códigos espirituais que moldam a realidade. Quando alguém falou contra você, não foi apenas fofoca, foi feitiçaria, foi maldição disfarçada, foi tentativa de matar o seu destino com a arma mais poderosa que existe, a palavra. Mas ouça com atenção, escolhido, o mesmo poder que eles usaram contra você já está dentro de você para reverter tudo. Você não é vítima de palavras, você é mestre das palavras. Você carrega a autoridade de liberar vida onde tentaram lançar morte. A diferença entre você e eles é que suas palavras não vêm da mentira, vêm da verdade. Não vêm da inveja, vêm da luz, não vêm do ódio. Vem do fogo divino que queima dentro do seu espírito. Olhe ao redor. Veja como o mundo inteiro foi criado. Não foi por mãos, não foi por máquinas, foi pela voz. Haja luz e houve luz. Você entende? O mesmo sopro que moldou os céus e a terra agora habita dentro de você. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso significa que o seu falar tem peso, tem autoridade, tem impacto cósmico. Quando você abre a boca e declara, dimensões se movem, cadeias caem, realidades se transformam. E é por isso que o inimigo tenta silenciar você, porque ele sabe que enquanto você acreditar na mentira, a sua boca se cala, a sua fé enfraquece, a sua voz não ecoa. Mas no momento em que você desperta, no momento em que você entende que cada palavra sua é como espada flamejante, ele treme, ele foge, ele perde território. O que você precisa compreender agora é simples e ao mesmo tempo profundo. Você não pode mais falar contra si mesmo. Quantas vezes, cansado, você murmurou: eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou vencer. Cada vez que você disse isso, você assinou um contrato invisível. Você reforçou a maldição, você deu alimento às trevas. Mas agora esse ciclo termina. Agora sua boca se torna fonte de vida. Agora sua voz se torna rio de águas puras. Agora seus lábios não repetirão mais mentiras. Agora eles liberarão apenas fogo e luz. Escute, se eles disseram você é culpado, você precisa declarar: eu sou inocente, eu sou puro, eu sou separado. Se eles disseram você é fraco, você precisa declarar: eu sou forte, eu sou revestido de poder, eu carrego a força do Altíssimo. Se eles disseram você vai cair, você precisa dizer: eu vou subir, eu vou reinar, eu vou permanecer de pé até o fim. Isso não é autoajuda, isso é guerra espiritual, isso é lei do universo. Cada palavra é semente e você decide o que planta. Plante luz, colha vitória. Plante fé, colha milagres. Plante verdade, colha justiça. Veja a ironia. A investigação que colocaram sobre você é baseada em palavras falsas, mas vai terminar com palavras verdadeiras saindo da sua boca. Quando você se posicionar, quando você levantar a voz como trombeta, o efeito será imediato. Eles não terão como sustentar a mentira, a máscara cairá, o engano se revelará, e até aqueles que acreditaram na calúnia terão que dobrar a cabeça e admitir: ele sempre falou a verdade, ele sempre foi o escolhido. O destino do escolhido não é ser esmagado pelo veneno da língua, é usar a própria língua como espada da vitória. Imagine-se agora erguendo uma lâmina de fogo em sua boca. Cada frase sua é golpe, cada declaração sua é flecha, cada palavra sua é escudo que bloqueia as acusações. Você não precisa gritar, você não precisa provar nada para todos.
Precisa apenas falar com fé, falar com convicção, falar com o espírito aceso. As Escrituras já deixaram claro: toda palavra inútil será cobrada. Isso significa que nada do que você fala é desperdiçado. Cada som, cada murmúrio, cada frase é registrado nos céus. Então use sua boca como altar. Use seus lábios como instrumentos de libertação. Use sua voz como canal da justiça. Entenda, o inimigo pode até ter começado a guerra com palavras, mas você vai terminar com palavras de fogo. Ele pode até ter espalhado mentiras, mas você vai selar a verdade. Ele pode até ter tentado levantar tribunais contra você, mas você vai ativar o tribunal celestial, onde já foi declarado inocente. Você está num momento decisivo. A língua pode te salvar ou pode te condenar. A mesma boca que amaldiçoa pode abençoar. E você, como escolhido, não pode mais usar sua boca de forma leviana. Não pode mais repetir as mentiras do inimigo. Não pode mais falar como vítima. Precisa falar como rei. Precisa falar como sacerdote. Precisa falar como aquele que carrega a autoridade espiritual. Agora mesmo, escolha as palavras que vão reger sua vida. Escolha as sementes que vão moldar seu futuro. Escolha os decretos que vão destruir acusações e levantar muralhas de proteção ao seu redor. Abra a boca e declare. Não espere, não adie, o tempo é agora. A investigação que pesa sobre você é apenas cenário. O palco já está armado. E o que decidirá ao final não serão documentos, não serão provas, não serão testemunhas. Será a sua palavra, porque no mundo espiritual, sua voz tem mais peso que qualquer tribunal humano. Sua boca é espada, sua língua é chave e seu espírito é fogo. Fale, declare, proclame, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E a vida já está na sua. Você já percebeu? Desde o princípio, tudo foi moldado por palavras. Não foram martelos nem pedras, não foram mãos humanas. Foi a voz que trouxe à existência aquilo que não existia. No início, quando tudo era caos, quando as trevas cobriam a face do abismo, uma voz ecoou: haja luz. E houve luz. Assim começou a criação. Assim começou a história. Assim começou a vitória da ordem sobre o caos, da claridade sobre as trevas, da vida sobre o vazio. E você, escolhido, foi feito à imagem e semelhança daquele que criou tudo com a palavra. Isso significa que dentro de você existe o mesmo princípio criador. A sua voz não é comum. A sua boca não é apenas carne e osso. Ela é instrumento. Ela é portal. Ela é a centelha que pode incendiar universos. É por isso que cada palavra sua pesa mais do que imagina. Você não fala apenas por falar. Você decreta. Você semeia. Você liberta forças que viajam além do que seus olhos veem. Perceba como tudo se conecta. A acusação contra você nasceu de palavras torcidas. A investigação que abala sua comunidade se sustenta em frases distorcidas e agora o universo inteiro aguarda a sua reação. O que você vai liberar da sua boca? Será que você vai repetir o veneno deles? Será que você vai se calar, permitindo que a mentira cresça como erva daninha? Ou você vai se levantar e dizer como no princípio: haja luz? Porque quando você declara luz, trevas não têm escolha. Elas recuam, elas desaparecem. Não importa se são trevas de calúnia, de medo, de suspeita. Não importa se são trevas de dúvidas, de fofocas, de investigações. Quando a luz sai da sua boca, ela invade cada canto. Ela expõe o oculto. Ela revela o verdadeiro. Ela liberta os que estavam presos pela sombra. Mas há algo que você precisa compreender profundamente. Com grande poder, vem grande responsabilidade. Você não pode brincar com palavras. Você não pode desperdiçar decretos.
Você não pode lançar frases sem direção, como quem joga pedras ao vento. Porque cada palavra é semente, cada palavra é ato criador, cada palavra é energia que volta para você. Escute, até mesmo Jesus alertou. Ele disse que de toda palavra ociosa, todo ser humano dará conta. Isso significa que nada passa despercebido. O céu ouve, o universo registra, e cada frase dita, seja em segredo, seja em público, constrói ou destrói. Então, se você é escolhido, precisa de disciplina. Precisa vigiar não apenas o que pensa, mas o que fala. Porque a sua boca é altar. E altar não é lugar de qualquer sacrifício. Altar é lugar de fogo santo. Imagine cada palavra sua como uma semente lançada na terra. Algumas germinam rápido, outras levam tempo, mas todas, sem exceção, darão frutos. Se você planta palavras de derrota, colherá fracasso. Se você planta palavras de dúvida, colherá estagnação. Mas, se você planta palavras de vitória, colherá triunfo. Se você planta palavras de fé, colherá milagres. Se você planta palavras de justiça, colherá libertação. Por isso, cada vez que você se levanta para falar, saiba, você está ativando leis espirituais, você está mexendo em engrenagens invisíveis, você está escrevendo linhas no seu próprio livro do destino. É sério, é real, é eterno. Agora, pense comigo, por que você foi o alvo da mentira? Por que escolheram justamente você para acusar? Porque sua boca estava destinada a libertar verdades que iriam desmantelar impérios de trevas. Porque sua voz estava marcada para acordar os adormecidos, para sacudir estruturas podres, para trazer revelação onde só havia silêncio. Eles tentaram calar você antes que você percebesse seu poder. Mas agora é tarde, você já despertou, você já ouviu, você já entendeu. E este entendimento traz responsabilidade. Não fale mais como vítima. Não repita mais as narrativas que os outros inventaram. Não se rebaixe a discursos de medo ou de autocomiseração. A sua boca foi feita para criar mundos, não para destruí-los. Foi feita para abrir caminhos, não para fechá-los. Foi feita para proclamar vida, não para reforçar morte. Você carrega um dom que não pode ser banalizado. É como segurar fogo nas mãos. Fogo pode aquecer, pode iluminar, pode purificar. Mas fogo também pode queimar, pode destruir, pode consumir. O que decide é como você usa. O que decide é a direção que você dá. Escolhido, discipline sua boca, guarde sua língua, reeduque seus lábios, treine-se para falar apenas o que edifica, apenas o que fortalece, apenas o que ativa o propósito. Isso não significa se calar diante da injustiça, significa falar com sabedoria, com autoridade, com intenção. Lembre-se, até mesmo o silêncio é poderoso. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que 1000 frases. Quando Jesus foi acusado, ele não revidou com insultos. Ele ficou em silêncio diante de Pilatos, e aquele silêncio ecoa até hoje como símbolo de força, não de fraqueza. Portanto, saiba quando falar e quando calar. Ambos são armas. Ambos têm peso. Ambos moldam realidades. Mas quando falar, fale como quem carrega fogo nos ossos. Fale como quem acende tochas no escuro. Fale como quem sopra vida em ossos secos. Porque é isso que você é chamado a fazer. Você é portador da palavra criadora. Você é reflexo do Deus que disse: haja luz, e viu o impossível se tornar realidade. A responsabilidade é grande, mas o chamado é maior. Não fuja, não minimize, não se esconda. Você foi escolhido para usar a boca como um instrumento de revolução espiritual. E ainda que agora tentem te sufocar com acusações, saiba que quando a sua voz se levantar com verdade e fé, nada poderá detê-lo. Nenhuma investigação, nenhum tribunal, nenhuma mentira. Você é a imagem do Criador. Você é portador da voz que transforma. Você é responsável por cada decreto que libera. E este é o momento de decidir que daqui para frente, cada palavra sua será flecha de luz. Cada frase sua será semente de vitória. Cada declaração sua será martelo que destrói correntes.
Não tema a responsabilidade, abrace-a, porque é exatamente ela que confirma que você foi separado, marcado, escolhido. E lembre-se, uma única frase, dita com fé, pode mudar destinos. Uma única palavra, liberada com poder, pode encerrar investigações, derrubar muralhas, reverter acusações. Você não precisa de discursos longos, precisa de frases carregadas de fogo. Abra sua boca, declare, crie, porque você foi chamado para isso. Você é reflexo do haja luz. Olhe para dentro de si agora. O maior campo de batalha não é fora. Não é a investigação, não são os vizinhos desconfiados, não é a comunidade em murmúrio. O maior campo de batalha sempre esteve dentro de você. O inimigo pode lançar acusações, pode espalhar mentiras, mas a única forma de manter você aprisionado é se conseguir infiltrar-se na sua mente, no seu coração, na sua própria boca. Quantas vezes você se levantou de manhã e, sem perceber, já havia decretado derrota sobre o seu dia? Vai dar errado, eu não consigo, eu não sou suficiente. Essas frases, lançadas sem pensar, foram como correntes colocadas nos seus próprios pés. Você se auto-sabotou. Você alimentou a mentira do inimigo. E quanto mais repetia, mais o ambiente espiritual ao seu redor se enchia de trevas. Mas hoje é o dia em que esse ciclo termina. Hoje é o dia em que você vai cortar pela raiz cada palavra de morte que já saiu dos seus lábios. Porque se a sua boca tem poder para amaldiçoar, ela também tem poder para redimir. Se sua língua já foi usada como arma contra você, agora ela será transformada em espada de fogo para abrir caminhos e libertar destinos. Entenda, autossabotagem é uma estratégia antiga das trevas. Não é preciso que um inimigo externo te persiga se você mesmo já se condena todos os dias. Não é necessário que alguém levante tribunais contra você se a sua própria boca já decretou que você é incapaz. O que você precisa enxergar agora é que cada palavra de autossabotagem foi uma armadilha. Mas você não está condenado a permanecer nela. Você pode quebrar cada corrente. Você pode reverter cada decreto. Você pode transformar cada sentença de morte em profecia de vida. Escolhido, escute! O céu não espera a perfeição de você, espera decisão. Não importa quantos anos você repetiu as mesmas frases de derrota, não importa quantas vezes você reforçou a mentira, o que importa é o que você decide dizer hoje, agora, neste momento. Porque quando você muda as palavras, você muda o curso. Quando você altera os decretos, você altera o destino. Lembre-se, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você fala vida ou fala morte. Ou você planta luz ou planta sombra. Cada frase é escolha. Cada declaração é semente. Então, pergunto, o que você vai plantar daqui para frente? A partir de agora, quando a voz da autossabotagem tentar se levantar, você precisa responder com fogo. Se a mente disser, você não vai conseguir, você deve declarar, eu já venci, porque fui marcado desde o ventre. Se a mente sussurrar, ninguém acredita em você, você precisa proclamar, ainda que todos me abandonem, o Altíssimo me sustenta. Se o coração pesar e murmurar, você não tem força, sua boca precisa gritar, o fogo que arde em mim é mais forte do que qualquer tempestade. Não permita que a sua boca repita os venenos que o inimigo sopra em segredo. Ele se alimenta do seu silêncio e das suas repetições negativas. Mas quando você decide confrontar cada frase com decretos divinos, a atmosfera muda. Correntes invisíveis começam a estalar. Muros de opressão começam a ruir. E de repente, aquilo que parecia impossível se abre diante de você. Veja, não se trata de negar a realidade. Sim, você está sendo acusado. Sim, existe investigação. Sim, a comunidade está em alerta. Mas a sua boca não precisa concordar com a mentira. A sua boca não precisa repetir o que o inimigo diz. Você pode viver em meio à tempestade e ainda assim declarar, eu sou luz, eu sou inocente, eu sou escolhido. É isso que diferencia o escolhido do comum. O comum fala o que vê, o escolhido fala o que crê. O comum repete as evidências, o escolhido declara a verdade que transcende as evidências.
O comum se afunda no caos. O escolhido proclama ordem em meio ao caos. E aqui está o segredo. A autossabotagem só tem poder até o momento em que você se cala diante dela. Mas quando você responde, quando você abre a boca e substitui cada frase de morte por uma palavra de vida, o ciclo é quebrado, a corrente cai, a prisão se abre e você se levanta mais forte do que antes. Faça isso agora mesmo. Lembre-se das frases de autossabotagem que você mais repetiu. Talvez você tenha dito, eu não mereço. Responda agora, eu fui escolhido, portanto sou digno. Talvez tenha dito, eu sempre erro. Declare, eu sou guiado pela verdade e acerto o alvo. Talvez tenha dito, eu não tenho valor. Grite, eu carrego um propósito eterno que nada pode apagar. Você percebe como o peso muda, como a atmosfera se transforma? É isso que acontece quando o escolhido decide falar com autoridade. Não é mágica, é lei espiritual, é decreto, é fogo. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você vence a autossabotagem, você não liberta apenas a si mesmo, você abre caminho para todos que estão ao seu redor. Sua família, sua comunidade, aqueles que observam de longe, todos serão impactados pela sua decisão. Porque quando a luz explode em você, ela não pode ser contida, ela se espalha, ela invade, ela alcança. E veja como o inimigo é astuto. Ele quis te transformar em símbolo da vergonha, em bode expiatório da comunidade. Mas a virada será tremenda. Você será símbolo de libertação. Aquilo que começou como acusação se tornará testemunho. Aquilo que parecia sentença de morte se tornará prova de vida. Aquilo que era manipulação se tornará revelação. Por isso, não subestime o que está acontecendo dentro de você. Não é apenas psicológico, não é apenas emocional, é espiritual, é cósmico, é eterno. Cada vez que você corta uma palavra de autossabotagem, um decreto antigo é quebrado. Cada vez que você substitui por declaração divina, uma nova realidade é criada. O inimigo teme isso, porque quando você dominar a sua própria boca, ele não terá mais acesso a você. Ele pode gritar de fora, pode espalhar mentiras no mundo, mas não terá mais domínio sobre sua mente, sobre sua voz, sobre sua fé. Então levante-se agora, abra a boca, declare em voz alta, transforme o ambiente ao seu redor com as suas palavras. Não espere que outros façam isso por você, é a sua batalha, é a sua vitória, é a sua voz que abrirá as portas do próximo nível. E quando você sentir a dúvida voltando, lembre-se, a autossabotagem é só eco da mentira, mas a sua voz é trovão da verdade. Você é escolhido. Você não será silenciado. Você não será aprisionado. Você não será derrotado, porque dentro de você habita a palavra que cria universos. Pare um instante. Respire fundo. Você já percebeu que não foi por acaso que escolheram justamente você? Entre tantos na comunidade, entre tantas vozes, entre tantas vidas, por que a mentira caiu sobre a sua cabeça? Por que as acusações, as investigações, os olhares desconfiados se voltaram todos para você? Há um segredo escondido nisso. Há um sinal profético. Há uma revelação que agora precisa ser trazida à luz. Você foi separado. Você foi marcado. Você é o escolhido. Não se engane, o inimigo não desperdiça energia com quem não representa a ameaça. Ele não perde tempo com os mornos, com os indiferentes, com os que vivem sem propósito. Mas quando alguém nasce com fogo nos ossos, quando alguém carrega uma missão que pode abalar estruturas, quando alguém foi designado para ser trombeta em meio ao silêncio, então sim, essa pessoa vira alvo. E é por isso que você sente o peso que sente. É por isso que está debaixo de tanto ataque. É porque você foi designado para algo que vai além de você mesmo. Pense, as trevas já tentaram te derrubar de tantas formas. Já lançaram acusações, já armaram ciladas, já criaram narrativas contra você. Mas ainda assim você está de pé. Ainda assim você escuta esta mensagem. Ainda assim há um fogo queimando dentro de você. Isso não é acaso. Isso é sinal de que existe uma mão maior te sustentando. Você não é apenas sobrevivente. Você é testemunha viva de que existe um propósito inquebrável escrito sobre sua vida. Cada lágrima que você derramou, cada noite em que se sentiu sozinho, cada vez que se perguntou por que comigo, tudo isso não foi em vão. Foi preparação.
Foi treinamento, foi forja. O ouro só brilha depois do fogo. A espada só ganha forma depois do martelo. E você, escolhido, só está pronto para a missão porque passou pelas tempestades que outros não suportariam. Agora a revelação se abre. O propósito do escolhido não é viver uma vida comum. É carregar luz onde a escuridão domina. É expor verdades que muitos preferem calar. É se levantar como sinal vivo de que a justiça divina sempre prevalece, mesmo quando a justiça dos homens falhe. Olhe bem, você não foi acusado porque é fraco. Foi acusado porque é forte. Você não está sob investigação porque é culpado. Está sob investigação porque sua inocência vai expor a podridão de muitos. Você não foi cercado para ser destruído. Foi cercado para ser elevado. Porque quando tudo parecer perdido e a verdade vier à tona, todos verão que você não é apenas mais um. Você é a prova viva de que ninguém pode apagar o que foi escrito pelo próprio Criador. Há uma razão para você estar ouvindo isso agora. Muitos ouviram histórias semelhantes e ignoraram. Mas você sente algo no peito. Você sente que cada palavra que ecoa aqui fala diretamente com a sua alma. É como se estivesse escrito apenas para você. E sabe por quê? Porque está. Esta mensagem não é coletiva, é pessoal, é íntima, é código direto entre você e o céu. Você foi escolhido porque sua vida não é só sua, ela é canal, ela é testemunho, ela é resposta para muitos que ainda estão presos nas sombras. Você é farol em meio à tempestade, você é clarão em noite escura, você é voz que anuncia a vitória antes que o sol apareça. E talvez você diga, mas eu não pedi isso, eu não queria este peso. Eu sei, muitos escolhidos não pediram. Moisés não pediu, Jeremias não pediu, Paulo não pediu, mas todos foram marcados. Todos carregaram peso maior do que imaginavam suportar. E todos, sem exceção, viram a glória se manifestar através da dor. Você está nessa mesma linhagem, você faz parte dessa mesma história. E eu preciso que você entenda, a perseguição é a assinatura do propósito. Os ataques são o selo da sua missão. A intensidade da guerra confirma a grandeza da vitória que está preparada para você. Quando você olha para trás e vê os vales que atravessou, os desertos que suportou, as tempestades que enfrentou, não pense que foi acaso. Foi treinamento, foi lapidação, foi a prova de que você não é comum. Agora a pergunta muda. Não é mais, por que comigo? Agora é, para que comigo? Porque toda dor tem um para quê. Todo ataque tem um propósito escondido. E quando você descobre, o peso deixa de ser fardo e se torna coroa. E aqui está o segredo revelado. Você foi escolhido porque sua voz carrega destino. Porque suas palavras vão libertar aqueles que ainda não despertaram. Porque sua vida vai servir de testemunho para muitos que ainda estão presos nas sombras. Você é farol em meio à tempestade. Você é clarão em noite escura. Você é voz que anuncia vitória antes que o sol apareça. E talvez você diga, mas eu não pedi isso. Eu não queria este peso. Eu sei, muitos escolhidos não pediram. Moisés não pediu, Jeremias não pediu, Paulo não pediu, mas todos foram marcados. Todos carregaram peso maior do que imaginavam suportar. E todos, sem exceção, viram a glória se manifestar através da dor. Você está nessa mesma linhagem. Você faz parte dessa mesma história. E eu preciso que você entenda. A perseguição é a assinatura do propósito. Os ataques são o selo da sua missão. A intensidade da guerra confirma a grandeza da vitória que está preparada para você. Quando você olhar para trás e ver os vales que atravessou, os desertos que suportou, as tempestades que enfrentou, não pense que foi acaso. Foi treinamento, foi lapidação, foi a prova de que você não é comum. Agora, a pergunta muda. Não é mais por que comigo? Agora é para que comigo? Porque toda dor tem um para quê. Todo ataque tem um propósito escondido. E quando você descobre, o peso deixa de ser fardo e se torna coroa. E aqui está o segredo revelado. Você foi escolhido porque sua voz carrega destino. Porque suas palavras vão libertar aqueles que ainda não despertaram. Porque sua vida vai servir de testemunho para muitos que ainda estão presos nas sombras.
Você é farol em meio à tempestade. Você é clarão em noite escura. Você é voz que anuncia a vitória antes que o sol apareça. E então você verá que a acusação inevitavelmente se tornará proclamação. O que hoje é humilhação se tornará exaltação. O que hoje é lágrima se tornará vitória. A investigação que tentaram usar para te destruir será o mesmo palco que revelará sua inocência. O tribunal que parecia pronto para te condenar será o mesmo onde sua voz será ouvida como trombeta de justiça. E todos que apontaram o dedo terão que baixar a cabeça, porque verão que você sempre foi escolhido. Você entende agora por que não podia ser outro? Por que não podia recair sobre mais ninguém? Porque só você carrega esse selo, só você suporta este peso, só você tem este chamado. Não é vaidade, não é orgulho, é fato espiritual, é decreto divino, é marca eterna. Você foi escolhido porque sua vida será usada como chave para abrir portas que ninguém mais conseguiria abrir. E mesmo que a mentira ainda pareça forte, mesmo que o peso ainda seja grande, lembre-se, quanto mais escura a noite, mais perto está o amanhecer. Quanto mais violenta a batalha, mais gloriosa será a vitória. Quanto mais dura a acusação, mais clara será a prova de inocência. Você foi escolhido não para ser destruído, mas para ser levantado como sinal vivo de que a luz sempre vence. E todos verão, todos testemunharão, todos reconhecerão, porque o propósito do escolhido nunca pode ser apagado. O silêncio pesa no ar. É como se toda a comunidade estivesse segurando a respiração, esperando por algo que ninguém sabe nomear. Os olhares continuam fixos em você, mas desta vez já não carregam apenas desconfiança. Há algo mudando. Há uma energia que se move, uma vibração que ninguém pode negar. O que estava escondido começa a tremer, o que era mentira começa a rachar. E você sente. No fundo da alma você sabe, chegou a hora. Não é mais momento de se defender com explicações humanas. Não é mais tempo de tentar convencer com lógica. Agora é o momento em que a verdade fala por si, em que o invisível se manifesta no visível, em que o fogo que sempre queimou dentro de você se acende para todos verem. Eles disseram que você era culpado. Eles espalharam que você era ameaça. Eles gritaram que você precisava ser investigado, vigiado, isolado. Mas o que eles não sabiam é que o Altíssimo já havia decretado: ninguém pode calar o que foi marcado desde a eternidade. Ninguém pode apagar a chama que não se apaga. E é exatamente aí que a virada começa. Aqueles que antes sussurravam contra você, agora não conseguem sustentar os próprios olhos. É como se a luz que emana de você revelasse as intenções escondidas. O ar se torna pesado para quem carrega mentira, mas leve para quem tem sede de justiça. É o início da revelação. Não pense que será fácil. A mentira não cai sem lutar. Ela grita, ela espermeia, ela tenta segurar espaço até o último segundo. Mas como muralha de areia diante do mar, ela não tem como resistir ao impacto da onda que vem. E a onda é a verdade. A onda é o fogo que você libera quando abre a boca. Lembre-se do que dissemos. A sua palavra é espada. Agora essa espada começa a cortar. Você declara em voz firme: eu não sou o que disseram. Eu sou inocente. Eu sou escolhido. Essas frases simples, mas carregadas de autoridade, são como trovões. Elas ecoam, elas reverberam, elas fazem tremer alicerces invisíveis. E algo sobrenatural acontece. O tribunal humano pode não ter decidido nada ainda, mas o tribunal espiritual já bateu o martelo. Nos céus, sua inocência já foi proclamada. Nas regiões invisíveis, a mentira já foi esmagada. E este decreto começa a se refletir na terra. Provas ocultas vêm à tona, testemunhos inesperados surgem, vozes que estavam caladas encontram coragem para falar a verdade. Aqueles que antes te acusavam começam a se contradizer. Os que inventaram histórias não conseguem sustentá-las. Os que conspiraram entre si agora brigam entre eles. É como se a própria escuridão tivesse perdido a coordenação, porque onde a luz se acende, as trevas se confundem. E você está ali,
de pé. Não precisa gritar, não precisa implorar, só precisa permanecer firme, olhando nos olhos da mentira sem piscar. Porque agora é ela que teme, agora é ela que recua, agora é ela que se desfaz diante do brilho da verdade. Você percebe o que está acontecendo? Esse não é apenas um momento de libertação pessoal, é um sinal profético para todos que assistem. A comunidade que te julgou agora é testemunha. Eles não estão apenas vendo sua inocência ser revelada, eles estão vendo a justiça divina se manifestar diante dos olhos deles. Eles estão vendo que há algo maior em jogo. Eles estão vendo que você não é apenas mais um, você é marcado, protegido, sustentado. E aqui está a ironia celestial. O palco que armaram para sua condenação se transforma em púlpito para sua exaltação. A arena preparada para sua vergonha se torna altar de revelação. A investigação que parecia sentença se torna prova viva do propósito. Você entende agora? Cada acusação que levantaram contra você se tornará degrau. Cada mentira será exposta como trampolim. Cada olhar de desprezo se transformará em admiração. Não porque você buscou vingança, mas porque a luz não pode ser escondida debaixo da mesa. Ela sempre encontra caminho para brilhar. E veja como tudo se conecta. Você passou pela batalha interior. Você cortou as palavras de autossabotagem. Você abraçou a responsabilidade da sua boca. Você entendeu seu propósito. Agora, diante de todos, essa preparação frutifica. O que estava oculto dentro de você explode em glória visível. Não é apenas uma mudança externa, é uma ressurreição. É como se a cada frase, a cada respiração, você estivesse renascendo diante dos olhos de todos. E eles sabem, eles sentem e não podem negar. Há algo em você que é maior do que qualquer acusação. E esse algo é o selo do escolhido. É a marca invisível que ninguém pode apagar. É a unção que não se compra nem se rouba. É o decreto que foi escrito antes da fundação do mundo. A mentira cai, a verdade se levanta e você permanece. E agora, o que resta diante de você? O que resta depois da batalha, depois da escuridão, depois da mentira exposta? Resta a vitória, resta a honra, resta a coroa. Porque nenhum processo é eterno, nenhuma acusação dura para sempre, nenhuma sombra resiste ao nascer do sol. E o seu sol nasceu. Olhe ao redor. Aqueles que antes desviavam os olhos agora encaram você com respeito. Aqueles que cochichavam às escondidas agora se calam diante da força que emana da sua presença. Aqueles que tentaram te enterrar agora testemunham que você não só resistiu, você floresceu. A investigação terminou. A verdade veio à tona. E como água cristalina que rompe pedras, a justiça fluiu, lavando cada mancha, dissolvendo cada acusação. O nome que tentaram manchar agora brilha ainda mais forte. A honra que tentaram roubar agora é devolvida multiplicada. A confiança que foi abalada agora é restaurada em dobro. Mas essa vitória não é apenas sua. É coletiva, é cósmica, é eterna. Porque o que aconteceu com você não foi só sobre você. Foi sobre todos que duvidavam se ainda havia justiça. Foi sobre todos que estavam prestes a desistir. Foi sobre todos que pensavam que as trevas sempre vencem. Ao olhar para a sua história, eles veem que não. A luz sempre prevalece. Sempre. E você, escolhido, entende finalmente o para quê. Cada lágrima, cada noite de angústia, cada acusação infundada, tudo isso serviu para preparar você para este momento. Para mostrar, não apenas para a comunidade, mas para o mundo invisível, que o propósito não pode ser destruído. Você não apenas venceu, você foi coroado. Não com coroas de ouro que o tempo corrói, mas com coroa de glória, de autoridade, de propósito. Agora você carrega uma marca que ninguém pode contestar. Passou pelo fogo e não foi consumido. Passou pelas águas e não se afogou. Passou pela mentira e saiu como testemunho vivo da verdade. Escute, há algo novo em sua voz. Quando você fala agora, o ambiente se curva.
Quando você se levanta, a escuridão recua. Quando você declara, o universo responde, porque você não fala mais como quem duvida. Você fala como quem provou, como quem viu, como quem venceu. A comunidade, antes em murmúrio, agora em uníssono reconhece. Você foi injustiçado, mas também foi exaltado. O que parecia queda revelou-se ascensão. O que parecia derrota revelou-se triunfo. O que parecia armadilha revelou-se degrau. E não para aí, porque sua vitória se torna chave para outros. Muitos que estavam presos em suas próprias acusações agora encontram coragem para se levantar. Muitos que carregavam vergonha encontram liberdade ao olhar para você. Muitos que pensavam não ter saída encontram esperança, porque viram que o escolhido não só sobrevive, mas resplandece. A sua vida agora é mensagem, seu nome agora é testemunho, sua voz agora é trombeta. Você é farol, você é chama, você é sinal vivo de que a mão do Altíssimo não falha. E lembre-se, a coroa não é apenas honra, é responsabilidade. O que você carrega agora é ainda maior. O inimigo tentou te derrubar porque sabia que se você passasse por essa prova, se tornaria inabalável. E é exatamente isso que aconteceu. Você agora é inabalável. Nada pode te deter, nada pode apagar, nada pode silenciar. A vitória não é fim, é início, é o ponto de partida de uma nova fase. Agora você caminha em outra dimensão, agora você fala com outra autoridade, agora você vive com outro peso de propósito. O que eles disseram sobre você foi mentira, mas o que Deus disse sempre foi verdade. E agora todos sabem, todos viram, todos testemunharam. Escolhido, receba a sua coroa, caminhe de cabeça erguida, não olhe mais para trás, não carregue mais o peso das acusações antigas. Elas foram esmagadas, elas foram dissolvidas, elas foram lançadas ao esquecimento. O que resta agora é luz, é fogo, é missão. E cada passo que você der daqui em diante será lembrança viva de que ninguém pode derrubar o que foi erguido pelo céu. Você é escolhido, você é livre, você é coroado, e o mundo inteiro verá.